Voltei, segundo tempo do Só Esportes. Antes de começar aquele bate-papo gostoso aqui do programa, eu tenho uma dica para você que está atrás da melhor e mais acessível gasolina de Belo Horizonte e região. No posto Antunes, credenciados pelos postos BR, você encontra o preço mais baixo da gasolina para o seu veículo, além de uma troca de óleo, gente, de primeira qualidade. O posto fica localizado na Avenida Portugal, 3201, no bairro Santa Amélia, tem na Rua do Ouro, 1195, esquina com Henrique Pacini. E o goleiro Vitor falou da importância da vitória sobre a Tombense ainda no final de semana. Roda aí. Nós vimos de um desgaste aí de um jogo pesado, nós tivemos no meio de semana, uma viagem pesada também. E a equipe se portou muito bem, principalmente no primeiro tempo, conseguindo o resultado. Segundo tempo, é evidente que haveria uma quedinha física, até porque muitos jogadores lá jogaram uns 90 minutos lá em Bogotá. Mas foi positivo, a equipe se comportou bem, jogou com segurança, criou inúmeras oportunidades. Darley, numa tarde inspirada, acho que evitou que nós matássemos o jogo no primeiro tempo. Mas que foi bom, vencemos uma equipe concorrente direta aí pelo grupo dos 4 primeiros. Acho que foi uma vitória importante para confirmar um bom momento da equipe. Primeiro descansar, depois treinar, né? Haja visto que a gente tem tido pouco tempo para isso. Então agora é aproveitar essa folguinha que nós ganhamos aí e na representação voltar com tudo para poder corrigir algumas coisas que a equipe precisa evoluir. Aos pouquinhos aí, Toninho, com a renovação do Guilherme agora, o elenco está se encaixando? O Atlético está começando o Levi está começando a levar os meninos e armar o time dele para a temporada de 2015? Ele mostra isso, ele faz um revezamento, né? E o banco do Atlético hoje está bem melhor do que uns 3, 4 meses, no início, assim, né? Ele vai adquirindo mais ritmo de jogo e o Levi tem isso na mão. Ele consegue, igual o Marcelo faz, eu já falei com o Álvaro e com o Josino, a qualidade de ter 90% de aceitação. Isso é bom. Se você tem 30 jogadores, 27 está fechado com você ali. Isso é ótimo. Aqueles 3 são aqueles que vão ficar discordando mesmo, não concentrou uma série de fatores. Mas o fator fundamental que eu acho é o meio-campo, que o Rafael Carioca deu outra ênfase ao time do Atlético. O Atlético sempre tinha volante de categoria, que sair jogando com passe limpo, e ele tem essa capacidade. O Levi gosta muito de volante que saiba sair jogar, saiba jogar. Vamos agora falar do Cruzeiro aqui no Só Esportes. E a Adriana Ferreira já chegou, tá tudo em cima. Fala aí, Adriana, o que está acontecendo? O que aconteceu na tarde de hoje na Toca da Raposa? Roda aí. Marcelo Oliveira convocou os 22 jogadores inscritos na competição para o jogo de amanhã contra o Mamoré. A única dúvida é quem substitui Mena, Gilson ou Pará? Quem substitui Alisson, Judivan? Quem substitui Arrascaeta? Será que é Joel? Marcelo Oliveira tem essas dúvidas, pois os 3 jogadores foram convocados para a seleção de seus países. Adriana Ferreira para o Só Esportes. E aí, quem entra no lugar de quem aí? Vai começar, Toninho. Qual que é a sua opinião? Eu sinto falta de um volante ali que eu gosto, o Eurico. Então é difícil até eu opinar, mas o Marcelo está lá todos os dias, ele vai escalar da melhor forma possível. Eu vejo o Cruzeiro de uma maneira da minha época. O Cruzeiro nunca foi time de ter volantes, como o Alvo falou. Pegadores, não existe. A bola tem que sair limpa. Então o Marcelo já notou isso, sabe? Eu lembrei de um aqui, quando fala de volante do Cruzeiro nesse estilo, Douglas, o príncipe. Não, Douglas. O cara era volante, o cara dominava a bola no peito. O Lucas Silva tinha uma boa saída de bola. Silva, o cara domina a bola no peito, ele escolhe para onde ele vai jogar. Na época, tantos outros, né? Zé Carlos. Não tem, o Cruzeiro não tem essa tradição. Não tem, nem vai ter. E se fizer jogar na retranca, o Cruzeiro não sabe jogar fechado. O Cruzeiro não joga de jogo Álvaro, rápido, o Joel entra de titular? Olha, eu não sei se o Marcelo vai colocar o Joel como titular, não. O que eu posso dizer é que o Marcelo sabe o que ele quer para o time. Independentemente do jogador que ele for escolher para amanhã, o Cruzeiro vai vencer o jogo. O Cruzeiro tem totais condições de vencer o jogo. Tem um bom elenco, né? Não, o elenco do Cruzeiro é muito forte. Não é espetacular, mas é um elenco forte. Ele tem peças que ele pode trocar e não que a gente não vá sentir a ausência daqueles que não estarão. Mas o Cruzeiro tem um time que ele coloca em campo e é altamente respeitado. Em relação a essas dúvidas, claro que a gente está aqui falando daquilo que a gente acompanha, daquilo que a gente sabe. Ontem a gente até falou disso, né, falamos disso, mas uma dúvida dessas 3 aí, que a Adriana colocou, eu acho que a gente pode praticamente bancar, porque a gente viu isso na partida contra o América. No lugar do Mena,
o Gilson vai para a lateral. Ficou essa possibilidade, inclusive, do Gilson ser improvisado mais uma vez no meio-campo. Isso já acontecia no América, mas eu não acredito, não. Eu acredito que o Gilson joga na lateral esquerda. Aí se vem Judivão ou não, é uma outra história. Joel, aí são as possibilidades que o Marcelo tem na cabeça dele e já definido. Eu não acredito que o Marcelo tenha alguma dúvida para esse jogo de amanhã. Não acredito pela experiência do Marcelo de maneira nenhuma. Mas que o Gilson vai para o jogo, eu acredito que sim. E outra coisa, Josino, é o seguinte, o Marcelo tem uma qualidade que se chama coerência. Ele não vai improvisar tendo jogadores qualificados naquela posição. Não, é por que ele colocaria o Gilson na partida contra o América? Aí tem o jogo de amanhã, ele não tem o menos, ele vai colocar outro nome. E outra situação, você vai pegar um jogador que precisa de ritmo, precisa de entrada na lateral esquerda. Você vai pegar esse jogador e colocar ele no meio campo, se você tem um outro no meio campo para colocar lá, num jogo contra o Mamoré em Belo Horizonte, de um time já classificado, não, é o feijãozinho com arroz. Se ele fizer o feijãozinho com arroz... Não inventa não, né? Não tem conversa. Como diz um amigo, uma pitada de maionese. Ó, gente. Que o adversário tente fazer alguma coisa, amigo, porque o Cruzeiro vai para cima mesmo. E o atacante Leandro Damião acredita a sua boa fase ao Grupo Celeste. Vamos ver. Primeiro, uma boa pré-temporada. Foi muito sem dor. Acho que um jogador, quando vem para a pré-temporada se sentindo bem, sem nenhuma lesão, acho que isso ajuda muito. E acho que é o grupo, a qualidade que nós temos. Acho que tem muitos jogadores que chegaram junto comigo. E o próprio grupo que já estava aqui nos acolheu muito bem, fez mostrar a família que é o Cruzeiro, e eu acho que isso ajudou bastante. E nos treinamentos, o Marcelo é um treinador que entende muito sobre futebol, vivenciou isso enquanto era jogador. Então ele passa o melhor para cada posição, e eu acho que os jogadores têm que saber o que ele está pedindo para acontecer. E eu acho que isso que tem acontecido para mim no começo, acho que tenho tentado pegar o melhor de cada jogador. E também tem dado o melhor de mim dentro de campo. Eu acho que as coisas têm acontecido. Alguém aqui se surpreendeu com o desempenho do Leandro Damião no Cruzeiro? Não acreditava que fosse chegar em boa fase assim? Eu sempre acreditei, e vocês são testemunha do que eu falava aqui e falo. O Leandro Damião vai conseguir jogar porque ele está chegando num clube que tem uma estrutura muito profissional. É diferente do Santos. O Santos é outra história. O Santos, não estou falando que o Santos seja uma porcaria, nada disso. Mas hoje, dificilmente você encontra no Brasil um clube que tem a estrutura que Atlético e Cruzeiro têm. A estrutura que eu falo é a estrutura toda. Estrutura de pré-temporada, estrutura de calendário, é tudo muito organizado. O Cruzeiro é muito organizado. E o Leandro Damião tem qualidade. Chegando num time campeão, num time que já tem para ele uma colocação, ele vai chegar e se encaixar, eu acho que ele não teria muito problema, é o que eu pensava disso. Antes do meu comentário, deixa eu mandar um abraço. Eu não posso esquecer dos meus amigos lá da Real Contabilidade, lá no bairro Providência. Precisou fazer seu imposto de renda? Minha opinião, minha sugestão, procure o Renato, um grande amigo. Eu vou gente lá. que eu confio. E tá na época do ano de imposto de Imposto é um renda. problema, né? A gente sabe que o governo tá furioso aí, então procure o Renato lá no bairro Providência. Bom, sobre o Leandro Damião, concordo com você, Álvaro. É um cara que ainda vai crescer, vai produzir ainda mais, porque tem toda uma estrutura realmente oferecida para o cara. É só fazer, e a gente já percebeu que ele quer, que ele está interessado, já marcou gol em Libertadores e vai produzir muito mais até o fim. Mas quando cogitaram o nome Leandro Damião, você acreditava que ele viria do Santos? Ficou uma dúvida, Yara. Ficou uma dúvida por tudo que já havia acontecido. Será que vai encaixar? Vai ser o do Santos ou vai ser o do Internacional? Isso, Esse é que é o problema. exato. Será que vai encaixar nesse perfil? Vai saber jogar com o Marcelo Oliveira? Provou que sim. Mas você acreditava? Não. Toninho Almeida. Eu acreditava porque ele é um jogador que joga dentro da área. Ele se protege muito bem, que ali dentro da área, se der um carrinho, é pênalti. Dificilmente ele sai. Ele sai, às vezes, a pedido do Marcelo para ajudar no escanteio. Mas a qualidade maior dele estar subindo é o meio campo do Cruzeiro. Sabe? O Arrascaeta, né? Como ele entrega a bola, é um grande assistente. Isso ajuda. Um Santos tinha dificuldade. Pelo salário que existia, uma cobrança interior dele também, dentro dele, o salário alto e tal, ele veio para um grupo, como vocês falaram muito bem, um elenco muito, muito qualificado. Um treinador de peso, porque é um treinador que tem a prática, que tem a teoria, isso ajuda bastante. Uma preleção de um técnico, uma palestra de um técnico que já tenha jogado, é muito importante. Você visualiza aquilo que está falando. Então tem vários fatores, você vai somando, como a estrutura, igual o Álvaro falou, e como também o Josinho deixou bem claro, a vontade dele. Aliás, tudo na vida, a palavra mais certa que eu acho na minha experiência de vida, chama-se vontade. Se você não tiver vontade, você não vai fazer uma caminhada de 3 km, não estou com vontade. Se você tiver vontade, você é capaz de chegar.
Eu tenho vários exemplos de técnicos que começaram por baixo, de repente estão no auge porque tinha vontade ou tem vontade de vencer. Toninho, já É o deu para caso esquecer o do Marcelo Leandro. Moreno? Eu ia falar justamente isso. Transmissão de pensamento? Não, foi, sabe por quê? Porque quando eu falei da estrutura do clube e da estrutura do time, quando você vai fazer uma negociação com um cara que custa muito caro, como é o Leandro Damião, como que funciona isso? Você chega para ele, primeiro que se você interessa, é porque você sabe que ele pode render no seu grupo. E depois você vai perguntar para ele, o que aconteceu que você não conseguiu jogar no Santos? Ah, não consegui jogar porque só tinha era eu para pegar, eu para bater o lateral, eu para bater o escanteio, e pelo fato de eu ser um jogador muito caro, então era assim que eu era tratado no grupo. O que vocês vão oferecer para mim? Falou que nós vamos oferecer o seguinte, esquece a parte salarial, mas no que se refere ao time, nós temos um time que você conhece. Pô, o time de vocês é fantástico. O Marcelo Moreno vai sair? É lá que você vai entrar. Nós vamos tirar o Marcelo Moreno, vamos devolvê-lo pro Grêmio e você vai entrar ali naquele buraco. Ah, mas e se o Everton Ribeiro sair? Não, se o Everton Ribeiro sair, nós vamos conseguir um outro cara nas mesmas características, bem próximo disso, para poder te oferecer. Então foi isso que foi oferecido para ele. Aí o cara chega com outro gás. Lógico. Né? O cara chega com outro gás. Uma estrutura de time para ele. Não é uma contratação que você chega, vou contratar o Leandro Damião. E aí, aonde você vai? Não, nós vamos te levar pra onde? Nós vamos te levar lá pro Vila Nova. Não, pode ficar tranquilo, nós arrumamos um patrocinador para bancar. Tá, amigo, você arrumou um patrocinador. Mas e o salário, tudo bem, você tá falando do salário. Mas o time, como é que vai ser isso aí? Você tem o número 10 lá? Não, vai ser só você. Falou tudo, é isso aí. Ó. Era assim que tava no Aliás, Santos. deixa eu fazer uma... É por aí, Toninho? Deixa eu tá fazer uma certíssimo. correção aqui. Isso mesmo. Quando você me perguntou, Yara, se eu acreditava ou não, acho que ficou meio pesado. Não acreditava, não é isso. Eu tinha minhas dúvidas se daria certo. Qual seria o Leandro Damião? Do Inter ou do Santos? Mas, claro, a gente estava na torcida para que desse certo. E acabou não é que eu não sendo acreditava o no Leandro jogador. do Cruzeiro, eu tinha né? minhas dúvidas. E até porque, não só eu tinha minhas dúvidas, muitos outros também tinham. A maioria tinha, com Isso certeza. mesmo. Ó, e se ele vai entrar em campo ou não, já é outra questão, a gente vai ver só na hora da partida. Mas o atacante Judivan falou da expectativa de sequência no Campeonato Mineiro. Solta aí. Nos treinamentos, no dia a dia, o Marcelo dá confiança para a gente poder entrar em campo e mostrar o melhor futebol. Agora é descansar, repouso e ver o que o Marcelo tem para falar, que quarta-feira já tem outro jogo aí importante também. Tá aí, vamos ver o que vai acontecer, se ele vai entrar em campo, se não vai. E a gente espera uma boa sequência pro Cruzeiro aí no Campeonato Mineiro e também na Copa Libertadores da América. E agora aquela sugestão para você que quer entrar em forma, manter o corpo saudável, mas está cansado daquelas academias tradicionais. O Five Training oferece um conceito moderno e eficiente de treinamento físico, com treinos dinâmicos e personalizados, acompanhados aí de perto por profissionais. Saia da rotina, faça uma visita no centro de treinamento na Rua Major Lopes, 696, ou acesse o site www.traine5.com.br. Aquele intervalo, 3 minutinhos, estou de volta.